O que é o xamanismo? Existe uma prática de limpeza xamânica que você pode fazer aí na sua casa? Qual a importância dos sonhos e como lembrá-los? Estas e outras perguntas serão respondidas por Nathalie Toiani aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 14 anos no dia 9 de março de 2024. Mais de 900 pessoas passaram por aqui, mais de 1.000, né? Eu falo, já está algumas semanas que eu estou falando que eu vou fazer recontagem. Estamos aqui sem o Mihael está em Salvador e não fizemos essa contagem para ver quantos convidados já passaram por aqui. Bom, vídeos tem milhares aqui no canal, né? Mas convidados, a última que fez o ano passado foi 900. Eu acredito que já está em 1.000, mais de 1.000 pessoas que já transmitiram aqui seus conhecimentos, suas informações no programa Consciência Próspera. Este gravado, então estamos na edição gravada, sendo exibida de segunda e sábado. As segundas aos sábados são os gravados e as quintas-feiras ao vivo, né? Para quem está acompanhando ao vivo. Estamos acompanhando gravado. Deixe aqui embaixo nos comentários aqui suas informações, dúvidas relacionadas ao tema de hoje, curta, que vocês realmente apreciem essa edição. Hoje o tema é Xamanismo Caminho Vermelho, com Nathalie Toiani. Seja bem-vinda, Nathalie. Arro! Gratidão. Eu acho que esse somzinho não deve sair muito bem nesse microfone, porque ele é direcional, normalmente ele apaga, né? Ele apaga Bom, então só a gente teve o privilégio de ouvir, que tem uma equalização aqui do estúdio, que normalmente, para você colocar o som de um tambor, para você colocar um som de uma maraca, de um chocalhinho, tem que colocar outra câmera pegando o som, porque normalmente ele nubla o som. Ou tem que cantar junto, bem pertinho do microfone, com o tambor, ou ele tira, ele identifica como sendo ruído no sistema do estúdio. Mas bem-vinda, como é que está? Gratidão, tudo bem? Como eu falei, né, vim para São Paulo para fazer os podcasts, são 4 podcasts. Vamos trazer mais inspiração, porque esse final de semana meu é de haja inspiração, tem que vir muita inspiração, e por isso que eu trouxe aqui hoje os nossos amigos espirituais, que estão sempre comigo, que é a egrégora do Caminho Vermelho, que você falou, né, o xamanismo Caminho Vermelho. E é muito interessante porque muitas pessoas às vezes não sabem o que é o Caminho Vermelho, né, qual que é a diferença. É o caminho dos povos norte-americanos, aonde a pele deles é uma pele de tonalidade meio vermelha, a terra, e por isso foi colocado para eles o caminho vermelho, né? O caminho do fogo, da verdade, da entrega, da consciência, e um caminho que vem acompanhando aí a minha jornada no planeta. Olha, que beleza. Eu falei que não ia usar a terceira câmera, né? Temos aqui uma presença feminina também nos controles, que é a mim, mas mostra aí a terceira câmera. Você consegue mostrar? Não consegue mostrar? Não sabe mostrar? Deixa eu te ajudar aqui. Eu quero mostrar a imagem para ela, que ela está querendo mostrar a imagem de fundo, entendeu? A Michele, que é do podcast Filhos do Todo, do podcast Filhos do Todo. Ela é Direito e Propriedade de Fael Molina, dizem as línguas assinadas pelo casamento e a filhota. E ela está colocando aqui uma terceira câmera para vocês verem o que é que a Nathalie está mostrando aqui, que é essa imagem. Que imagem é essa, Nathalie? Essa é a imagem de um nativo norte-americano, né, um guardião do Caminho Vermelho, e que representa bem, assim como essa também que está aqui na minha frente, e representa bem a força deles, né, que é a força da garra, da determinação, da fortaleza, da superação. Então é uma energia que vem trazendo muito a questão do guerreiro. Eu trabalho muito com esse resgate do guerreiro interior, né, da gente deixar de sermos vítimas, de ficar reclamando, de ficar chorando, e vir à tona esse guerreiro, essa superação, essa luta, determinação. Então é o que eu tento passar para as pessoas que estão comigo, para que elas também consigam atingir essa frequência, né? Que beleza. Você sabe que eu ganhei essa imagem em quadro no ano de 2008, que essa imagem, na verdade, é ele mais novo, que é o
Tatanka Iyotaki, que é o Touro Sentado, e foi um dos grandes guerreiros. Ele é Silks, mas ele liderou também os Silks e os Cheyennes, numa época desafiante da vida para os povos das planícies, e que inspira muitas conexões. Assim, é bem interessante essa vibração com que ele traz de muitas décadas, né? Já centenas de anos, já mais de centenas de anos que já vem trabalhando aí nos bastidores, vamos chamar assim. E no caso de você, Nathalie, como é que foi e quando começou você a gostar sobre o tema espiritualidade? Eu comecei muito nova, com 15 anos, na Espanha, nada a ver, né, com o que eu tô agora. Mas foi um chamado, comecei na linha do Reiki, acho que todo mundo começa um pouco pelo Reiki, né, gente, o Reiki é o grande portal de abertura aí para muita gente. Na época eu frequentava presídios, hospitais, lá na Espanha, e com 20 anos eu cheguei no Brasil. No Brasil que eu comecei a ter esse contato com as minhas origens, né, quem me apresentou primeiramente foram os Funiô, junto com outros professores da linha xamânica também, no Rio de Janeiro. E fui estudando com projeções, né, os livros da Jamie Sams, maravilhosos, que foram dando essa base para o xamanismo. E aí eu fui tendo mestres, né, que a gente sabe que na nossa vida, quando a gente encara, né, gente, um caminho espiritual, vão aparecendo mestres que vão nos orientando. E sempre bom honrar, né, todos esses mestres. Eu acho que uma das palavras muito fortes no xamanismo é o honrar, o caminho por onde você passa, honrar esses mestres, honrar as nossas conexões, os nossos relacionamentos, porque quando a gente passa por um caminho que a gente não honra esse caminho, de certa forma a gente às vezes precisa voltá-lo novamente, né, porque algo fica aí perdido. Então é importante honrar todas as pessoas que passam pelo nosso caminho. E aí chegando aqui no Brasil foi isso, essa conexão minha foi aqui, com os Funiô, fui desenvolvendo e é um caminho sem volta, né. E nessa pegada, nessa conexão do caminho vermelho, quais são os mestres que você honra? Dentro do encarnados, Carlos Sauer, Tony Paixão, Lino Pi, Vernon Foster, um nativo norte-americano, que inclusive estive num retiro há pouco tempo com ele, ele é nativo mesmo, norte-americano. Basicamente esses. Normalmente são linkados ao caminho vermelho, né. Porque a gente sabe que no xamanismo tem vários caminhos. Se a gente for para o caminho da região amazônica, são outros mestres, né. Então esses foram os que me deram a base. Ó, os 3 irmãos, Tony Paixão, Carlos Sauer e Lino Pi, foram quem trouxeram o xamanismo, né, norte-americano há 30 anos atrás, para o Rio de Janeiro. Então, eles têm uma longa caminhada aí. Tem muitas pessoas que estão no anonimato que criaram a base pra gente chegar hoje, né. Eu tenho pensado muito em relação a. Você sabe que o meu trabalho em relação a isso é bem essa coisa de honrar. E todos eles eu conheço, por conta do Xamãs Connect. Então, gravei com todos eles também por conta dessa reverência de honrar o caminho deles, né? E os 3 irmãos, o Tony Paixão, o irmãozão. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado dele que é só. Que se ele perguntar alguma coisa, eu mostro na internet. Ele sabe, Tony já sabe. Tony é ótimo desenhista, confeccionador de tambor, ele é um dos primeiros a trazer essas imagens de tambor. Tem entrevista aqui no canal, então vocês tem entrevista aqui com o Tony Paixão, com o Carlos Sauer tem várias, Tony Paixão tem várias também, com o Lino Pi tem 2, acho que o Lino Pi tem menos, tem 2, porque com o Lino Pi a gente não fez online, fez só presencial lá no Rio, e com o Vernon Foster tem uma gravada presencialmente lá e tem uma outra online e com legenda. A gente fez em inglês e colocamos aqui Ele é maravilhoso, uma né? legenda. Isso. Poxa, e a companheira dele também é fantástica, que é a Adriana Soetti, irmãzona também do caminho. E é realmente algo interessante, porque eu gosto muito dessa parte histórica. Por isso eu sempre pergunto sobre a jornada da pessoa, de onde é que vem, de onde é que surgiu isso, essas conexões, porque tem uma estrada que abre para a gente, para chegar a esses conhecimentos xamânicos até os dias de hoje, né? E nessa jornada do Xamãs Connect foi para isso, foi para honrar o caminho. Então foram mais de 180 condutores, então os maiores condutores xamânicos que você pode imaginar do Brasil, da década de 70 para cá, tá nesse programa. E tá tudo aí de grátis no YouTube para vocês pesquisarem, que tá lá o nome lá, de cada um deles. Alguns deles, inclusive, já fez a passagem
para a Estrada Azul do Espírito já atravessou o rio. Eu acho isso muito importante. E é o que a gente conversava sempre quando estava montando aquele projeto do Xamãs Connect, que é essa oportunidade de as pessoas terem acesso, aproveitando a internet, de ter esses conhecimentos. E aí, às vezes, boa parte das vezes, eu fazia as mesmas perguntas para cada um deles. E aí as respostas eram diferentes. Por isso que eu gosto. A diversidade de xamanismos, ou a diversidade de entendimento do conhecimento e a diversidade de prática, como que cada um também absorve aqueles princípios nativos de uma maneira mais condizente com a sua vida atual, né? E a pergunta que eu sempre fiz para todos eles é: o que é o xamanismo? O que é o xamanismo? Então, a palavra xamã, ela vem da Sibéria e ela tem um significado, assim, muito profundo, que é aquele que sabe. Então, quando eu falo em xamanismo, eu falo de um buscador que está sempre em busca do seu conhecimento, do conhecimento do mundo. O xamanismo é algo interminável, né, é uma eterna busca por nós mesmos, pela conexão conosco, com a natureza, por esse progresso como ser humano, como indivíduo aqui no planeta. Como eu posso atingir o meu melhor como ser humano. Então o xamanismo, ele é essa liberdade de expressão, a maneira como a gente tem de se conectar com todos de forma única, né, a união de todos os povos. Xamanismo é amor, né, é compaixão, é tolerância e é abrir mão do controle. Então, como você falou, cada um tem a sua forma de explicar, porque é justamente isso, é a maneira como as pessoas têm de colocar a sua verdade no mundo. E eu venho dessa geração nova, né, de lá no Rio de Janeiro mesmo, eu acho que da minha geração, agora só eu que do Caminho Vermelho. Aqui tem o Gabriel Ocean, que também eu gosto muito dele, né, aqui em São Paulo. Tem Gabriel o Ocean, para quem está acompanhando também, o Gabriel Ocean é o novo apresentador do Xamãs Connect. Então, o Xamãs ah, Connect foi idealizado por mim, e quem apresenta o Xamãs Connect hoje é o Gabriel ele é Ocean, ele que maravilhoso. coordena agora o Xamãs Connect. Ele Me está dando conectei muito com prosseguimento assim, no Xamãs Connect. Me conectei muito com a fala dele, ele carrega essa coisa da nova era, né, dentro dele. Então eu acho que precisamos muito, né, movimentar. O xamanismo brasileiro tem bastante gente, né, agora liderando e dando frente. Mas, talvez pela distância, ou por também ser mais simples, né, o Caminho Vermelho acaba que não é todo mundo que se conecta tanto, né, porque ele de fato, ele requer uma simplicidade maior, né, que eu falo, um abrir mão. Ele é muito rígido, né, o Caminho Vermelho, ele se torna só da gente ver o rosto deles aqui, a gente já vê que não é brincadeira, o negócio não é pra brincar. Então, às vezes, quem não tá nessa vibe de ética e de verdade, acaba que não aguenta seguir esse caminho, porque é um Uhum. caminho que exige muito da gente, exige a disciplina, a entrega e principalmente a verdade. Eu acho que xamanismo é isso, é essa entrega com a nossa verdade. E a gente citei no início do programa como pergunta, né, em relação dos sonhos. Você tem muitos sonhos? E qual a importância dos sonhos nessa trilha xamânica? Eu sei que você citou uma autora também que aprecio muito, inclusive troquei cartas com ela e mandei presentes para ela, que é a Jamie Sands, que Dançando o Sonho, para mim, é um dos livros fenomenais dela. Mas na sua vida, na sua jornada, qual a importância dos sonhos e como é que se conecta também com esse caminho nativo? Então, o sonho faz parte do meu caminho, né. Eu acho que todo mundo que trabalha com xamanismo tem a questão dos sonhos muito desenvolvida, é a nossa forma de espiritualidade, de mediunidade, né. Normalmente tudo que vai acontecer, assim, questões que vão acontecer, eu acabo sonhando, e vira muito forma de projeção também. Sonho muito com os animais, né, às vezes quando eu preciso da medicina de algum animal, eles vêm muito em sonho pra mim. E esses animais eu acabo colocando depois na minha vida, a medicina deles, né. Uhum. Então, na verdade, quando a gente sonha, a gente só vai para um outro plano que faz parte da nossa realidade também, né. Faz parte da nossa roda da vida, né, o caminho nosso aqui no planeta. Então é o momento que a gente fica do outro lado, vivendo o que às vezes a gente deixa de viver aqui ou reforçando o que a gente já viveu aqui. São 2 mundos que estão no nosso consciente e inconsciente continuamente, né.
Compartilha com a gente um desses sonhos que foi para você significativo, né, que como diz a tradição nativa, né, os sonhos são sagrados, e que você acha que ressoou bastante nesse teu caminhar. No Filhos do Todo eu compartilhei que foi com os nativos Funiô, mas teve eu vou compartilhar agora um outro com vocês, que eu tinha acabado de fazer minha iniciação em Reiki, com 15 anos, e eu sonhei com 3, eu fui para um jardim, eram 3 mestres coloridos, né, um era a cor rosa, laranja e branca. E aí cada um tinha uma mensagem. Naquela época eu não tinha nem estudado sobre a fraternidade branca, né, sobre os mestres ascensionados, nem sabia que existiam. Depois de um tempo que eu fui estudar sobre eles. E cada um trouxe a mensagem. Um veio com a mensagem para mim que eu trazia a energia do amor, né, que eu tinha que passar essa energia do amor para as pessoas. A outra, que é o raio laranja, falava de que seria uma grande mãe, que eu vinha com esse propósito de ser uma grande mãe. E aí na época eu até falei: gente, será que eu vou engravidar, vou ter filho? Não sei. E fiquei até preocupada, mas não deu. Hoje em Quantos anos dia você tinha? tinha 16 anos, Novinha. novinha. Falei: nem namorado eu tenho, como é que eu vou ter filho agora? E aí depois eu fui entender que a mãe terra, né, é a que acolhe, é a que traz filhos, é a que desperta novas consciências, né. E o último, que até hoje estão tentando descobrir, que ele, né, o porquê que ele só chegou em mim, assim, muito sério, e falou: "Contratura, contratura". Só falou isso e se voltou. Então esse sonho pra mim, eu gravo, mas tem inúmeros sonhos. Acho que quase toda noite eu sonho. E eu sonho muito com o sentimento das pessoas. Às vezes se apresenta pra mim em sonho, como a pessoa está sentimentalmente, emocionalmente, sabe. Aí eu mando um áudio, às vezes 3 horas da manhã: "Ô fulana, tive um sonho assim, 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 assim. Desculpa estar te mandando um áudio agora, mas é porque depois eu vou dormir de novo, vou esquecer, tá, anota aí". E me apresenta muito as situações, né, das pessoas, que com certeza é algo que elas precisam mexer, algo ali não está como deveria, né. Então vem muito pra mim isso. Animais direto. Eu terminei um relacionamento, e aí já faz tempo, né. E aí logo em seguida eu comecei em outro relacionamento. Foi muito rápido, questão assim de 1 mês, 2 meses. E eu fui viajar com essa pessoa, só que eu estava ainda com um sentimento um pouco de culpa, né. Que eu falava: "Gente, eu tô, pô, né, tão rápido, né, por que que eu fui fazer isso tão rápido?". Estava aquela coisa que a gente fica, quando a gente vive o lado espiritual, mas quando a gente tá na 3D, né, a gente passa por esses perrengues também. Aí na primeira noite que eu estava lá, eu sonhei com lontra. Onde eu ia, essas lontras estavam comigo, e a gente brincava na água, essas lontras, né, circulavam e brincavam, e me beijava, eu querendo afastar, ela vinha, pulava em cima. Aí eu acordei de manhã, falei: "Gente, a noite inteira a lontra comigo", aí eu fui ver o que que era, aí ele tá lá: "Aproveita o momento, a lontra veio pra te falar que você precisa desfrutar do momento que você tá vivendo, tire a culpa, tire", entendeu? Então eu nem tinha me ligado, não tinha nem pensado em lontra. Então você vê como que a partir do momento que você abre um portal, porque o xamanismo é um portal, né, os animais são portais, eles vão interagindo com a gente na nossa vida para liberar sentimentos, trazer sentimentos, né, nos conectar a uma energia, nos conectar a um caminho. Então tem vários. Eu acho que eu deveria escrever um livro só de sonhos, porque eu tenho muitos sonhos, quase toda noite é sonho. Maravilha, hein. E nessa perspectiva dos sonhos, né, eu vou trazer aqui uma pergunta que também é condizente no canal. O canal a gente tem muitas também entrevistas sobre experiências fora do corpo. E você falou sobre projeção da consciência, citou, na verdade, né? Tem algumas projeções da consciência. Qual a diferença que você vê, e se você vê diferença entre jornada xamânica e projeção da consciência? Boa. Então, eu acho que tem uma proximidade muito forte, né. Porque igual eu estava falando com o Fael antes, tudo que a gente projeta é a nossa verdade, é o que nós estamos vivendo. Então se eu falar a você: "Fecha os olhos, imagina uma luz dourada te rodeando", você tá projetando a sua consciência. A jornada xamânica é uma coisa mais interior, é uma coisa que vem do nosso inconsciente,
inconsciente, muitas vezes, mas também não deixa de ser uma projeção, porque o condutor ele vai te guiar, né? Você agora vai entrar, vai buscar um buraco para você entrar e vai começar o tambor. Quando o tambor começa a tocar, começa a vir à tona o que está ali dentro, o inconsciente, passando pelo consciente, você vai projetando na sua tela mental situações. Então, assim, circula na nossa mente, é tudo junto aqui, né? Consciente com consciente, a intuição com vidas passadas, tá tudo misturado. Então, de certa forma, tá tudo dentro de uma mesma caixa. A gente vai juntando isso. Quando a gente dorme, que a gente sonha, aquilo só é projetado, né? É o inconsciente que vem pro consciente quando a gente acorda também. E Freud explicava muito bem isso, né, dos inconscientes, que tudo que a gente sonha porque tá ali tem que ser trabalhado. Então, é muito importante que a gente tente não separar, nós somos o todo, emoção, mental, né, físico e espiritual. Se a gente estiver mal espiritualmente, vai refletir nos outros corpos também, e assim com todos os corpos. Então, um interage com o outro e um depende do outro. Quando a gente vai fazer uma jornada xamânica, a gente acaba projetando muitas coisas também do nosso inconsciente, né? Uhum. Você citou a Jamie Sams, quais os livros que você curtiu dela e que você recomenda para as pessoas? Esse do sonho é maravilhoso, né? E o Cartas do Caminho Sagrado. O Cartas do Caminho Sagrado, se você ler só esse livro, você já entende xamanismo. Uhum. Então, duas indicações aí para vocês, ó. Esse daqui que é o Dançando o Sonho. Dançando o Sonho. Dançando o Sonho. Esse aqui é mais difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Eu peguei emprestado, eu não achei não. Olha só. E já que a gente falou do Gabriel Ossian, o Gabriel se propaganda aqui no meio da entrevista da Nathalie. Pode fazer, que ele é irmãozão. Então, ele tem um curso e é free sobre o livro Dançando o Sonho. Vê a entrevista que a gente fez aqui. Eu convidei ele a vir aqui em casa para fazer uma entrevista. A gente fez uma entrevista sobre esse livro e a gente está divulgando, inclusive, o curso gratuito que ele faz sobre Dançando os Sonhos, que é simplesmente inspirador. Ele faz lá de forma gratuita para os 7 caminhos sagrados, na verdade são 8. Segredo. Vai lá e busca essas informações. Gabriel Ossian. Você tá falando de 8, mas eu uma vez levei uma bronca de um grandulhão desse, que ele falou para mim que não são nem 7, são 12. Aí lá vou eu agora, como é que eu descubro os outros? Que não tem em lugar nenhum. Quais são os outros? Porque lá na fogueira eu falo dos 7 caminhos. Agora você tá falando 8, beleza. Mas um sonho que eu apareci, ele me dando uma bronca. São 8. Aí eu acordei e falei, mas como é que você quer agora que eu descubro quais são os outros 4? E aí eu falei com o Lirupi, o Lino, ele apareceu num sonho pra mim, me dando uma bronca, que eu tenho que trabalhar os 12 caminhos aqui na fogueira. Aí o Lino, mas quais são os outros 4? Eu falei, não sei, agora a gente vai ter que descobrir, a gente tá tentando, né? Os xamãs aí da linha aí, por favor, se vocês souberem de alguma coisa. Eu acho que tem que falar direto com ele, já que falou que tem os outros 4. Mas é assim, 4, tem que falar. aparece, joga bomba e agora se vira, né? A gente tem uma metodologia xamânica que são 12 também, né? Mas ainda não está. Eu só apresentei isso no Encontro Brasileiro de Xamanismo e mais em 2 eventos. Mas o que acontece é que existem diversas tradições, como a gente começou lá no início. E aí cada um tem seus perspectivas. Mesmo os 4 caminhos que são de base em arquétipos, se você for ver, as cores mudam, as representações de animais mudam, se transformam. Então vai depender muito daquela linha. Então, eu acredito que o mais sensato nesse caso é falar com esses grandalhões, como você citou aí, esses que eles vão ser mais capacitados para dar as respostas relacionadas a isso, porque tem essa conexão. E aproveitar que você tem essa força do sonho, né? E manda para o sonho. Ó, me manda aí. Eu vou colocar como objetivo. Qual é o 9? Aí cada dia para ir fazer os outros 4 que tá faltando para completar nessa pegada, né? As coisas também que a pessoa tem muita dúvida para quem está começando a estudar também esses caminhos nativos, ou melhor, os caminhos xamânicos, o xamanismo em si, é sobre treinamentos. Existem treinamentos para a pessoa se tornar um xamã? Existe cursos, né? O Gabriel dá, eu dou, a gente oferece. Mas eu acho que não cabe a gente falar que a pessoa vai se tornar um xamã com isso, né? Eu acho que o caminho do xamanismo é um caminho de progresso, de conhecimento, de quedas. Você vai cair, você vai levantar, você vai procurar. E às vezes a pessoa passa para a tenda do outro lado, né? Como fala muito no xamanismo, e ainda não vai ter se encontrado de fato.
é uma eterna busca, né. Então eu acho que não cabe a gente dar um diploma para alguém, falando que essa pessoa vai sair do curso xamã. Nem eu, né, às vezes a pessoa me fala: "Ah, xamã, xamã, xamã", gente, pelo amor de Deus, eu sou praticante, estou praticando, estou me conhecendo, estou tentando descobrir aí as minhas questões, às vezes descubro, aí eu corrijo, aí vem outra, tenho que corrigir de novo. Então a gente é um eterno buscador, né. Quem trabalha com xamanismo, eu falo, é o brasileiro mesmo, é o que nunca desiste. Porque não tem nada pronto, xamanismo não existe nada pronto, não é receita de bolo. Quem estiver vendendo receita pronta para xamanismo não dá, a gente vai dar cursos, vai às vezes dirigir uma jornada xamânica e mesmo na jornada xamânica, não garante que as pessoas todo mundo vai descobrir seu animal de poder. Porque às vezes de uma turma de 20, 2 não descobre aí, não é ciência, né, apesar de ter muitos fatos, querendo comprovar o xamanismo não deixa de ser algo muito intuitivo, muito do abstrato. Claro, vem para a natureza, temos o concreto, temos a percepção real da vida, mas ele tem muito do inconsciente ainda, tem muito da da intuição, da percepção, né, e a gente só consegue sentir o xamanismo se a gente sair do racional. E dentro do caminho tradicional, estamos falando de um caminho que pode ser denominado por muitos estudiosos como neo-xamânico ou uma pegada de conexão com o caminho vermelho em si, inspirada nas tradições respectivas, né, desse caminho vermelho. Tem um treinamento para se tornar xamã dentro das tradições dos povos originários? Você está falando das tribos que preparam? Eles têm bastantes caminhos, né, eles ensinam muita coisa pra gente. Eu aprendi muito com os Funiô, mas muitos deles também não são didáticos, né, não são de teorias, eles são mais de práticas. Mas eu acredito sim na força prática deles. Quando eles fazem um ritual, você consegue aprender muita coisa. Se você for com um olhar de aprender, você consegue absorver muita coisa, como a época que eu convivi com eles lá, que eu abriguei eles em casa, né, lá no Rio de Janeiro, eu aprendi muito no dia a dia, na convivência com eles, eu fui absorvendo, mas eles não tem alguns sim, já tem alguns nativos que têm a teoria, que passa, mas eles não são muito de prática. Até escutei faz pouco tempo, né, um grande amigo do caminho, não vou citar nome, mas falando que o xamanismo só se aprende com a gente, né, que não somos nativos. Eu achei isso, assim, um pouco desnecessário, porque na verdade você pode aprender xamanismo até sem ninguém, você sozinho, em contato com a natureza você aprende xamanismo, entendeu? Nós que não somos de tribo, que estamos aqui em nome do xamanismo, podemos passar o conhecimento, mas não necessariamente todo mundo que vai fazer o nosso curso vai entender o que a gente está passando. Então não existe essa coisa de vou fazer um curso e vou sair dali xamã. Os povos nativos, eles têm muita questão da prática, e é uma forma de estudar também. Se você for para uma faculdade, você vai ter lá disciplinas práticas e disciplinas teóricas. Às vezes eles não têm muita questão da teoria, da apostila, porque eles não têm o computador, não têm impressora para imprimir, mas eles têm a vivência, eles têm a prática. Se você juntar o que você aprende com Gabriel, né, com outros grandes, assim, estudiosos, e a prática, você tem mais possibilidade de chegar lá. Mas mesmo assim, pode ser que não chegue, tá? Tá, gente? A gente não pode, olha, eu falo muito para os meus amigos dessa jornada, eu acho que é uma falta de até ética com eles, a gente querer vender milagre, não dá para vender milagre. Às vezes chega pessoas no meu curso lá, que eu vejo que eu falei: "Gente", teve uma menina que eu fui atender, eu coloquei a música xamânica. Cara, abri o portal, veio uma galera do Egito, eu só via cobra do Egito, não sei o que, sacerdotisa, eu falei assim pra menina que estava comigo, a Karen: "Amiga, tira essa música xamã, não tem nada a ver, a menina é sacerdotisa, não tem nada a ver com isso. Bota uma música egípcia aí pra ela, deixa ela se desenvolver nessa energia". Quando ela terminou, eu falei assim: "Ó, vai pelo caminho do sacerdotisa, que é o seu caminho, sacerdotisa do Egito, inclusive". Então, que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ter verdade. Tem gente que não tem dom nenhum pra xamanismo. Não tem energia de xamanismo, não adianta. A pessoa vai rodar, 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 talvez daqui a 3 reencarnações. Mas por enquanto ela tá numa outra energia. Então como é que essa pessoa vai sair com diploma e vai falar: "Ah, eu sou xamã"? Não vai ter a verdade da energia, é igual a eu, por exemplo.
eu tava falando pro Fael, eu não fiz curso de xamanismo. Eu fui em pessoas de forma prática, uma orientação, li os livros, mas não tem assim, um diploma lá na minha parede que eu sou xamã. Até porque eu trabalho com experiência e, tipo assim, o que eu tô fazendo tá funcionando? Beleza, então eu vou continuar. Entendeu? Eu trabalho muito em cima disso, da sensação das pessoas. Tá funcionando? Você saiu melhor? Tá se sentindo melhor? Então eu vou continuando. Quando eu faço alguma coisa que, opa, não teve essa conexão, deixa eu rever o que tá acontecendo aqui. E eu tenho que ir me trabalhando. Como que eu falo? Eu tenho que ir me polindo, né? Até eu conseguir chegar no ponto, talvez nem consiga nessa reencarnação. O que é doença e cura na perspectiva xamânica? Então, você precisa da cura, você precisa adoecer para se curar. E você precisa da cura para você lembrar como era ruim estar doente. É uma dualidade, na verdade eu acho que ninguém tá livre de passar pela doença, né. Ou seja mental, ou seja espiritual, ou seja física. A gente vive num planeta, o planeta Terra, um planeta de expiação, é um planeta ainda de muita doença. Então se a gente tá reencarnado aqui, é porque a gente ainda tem que passar por algumas coisas, né. Seja física, seja mental, seja espiritual. Às vezes a pessoa nunca adoeceu fisicamente, mas tem depressão, é uma doença. Então é necessário também muitas vezes, até para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, para a gente dar valor, né, como a gente estava bem, quando a gente estava com saúde. E aí quando a gente passa por uma cura, a gente aumenta o quê? A nossa fé. Então, eu vou agora para a linha um pouco das tradições africanas, Xangô. Xangô, ele entra na nossa vida, que é da justiça, para trazer o equilíbrio. Como é que ele traz o equilíbrio? Primeiro ele vem com uma doença. Primeiro a energia traz uma doença, né. Porque você, quando está num momento ruim da sua vida, você vai procurar estar melhor. Então essa procura, a energia da fé, é o que vai fazer você se equilibrar novamente. Então o negativo e o positivo, ele está sempre na nossa vida. Um dia você vai acordar muito bem, e um dia você vai acordar muito mal. Eu ontem estava só assim: "Gente, pelo amor de Deus, que amanhã eu tenho 2 podcasts que eu acorde bem". Se quiser no domingo, final do dia, porque eu sei que em algum momento, se a gente tá lá em cima, uma hora a gente desce. Se a gente tá lá embaixo, uma hora a gente sobe, não tem jeito, entendeu? Isso funciona em relacionamento, em trabalho, em saúde, em vida. Então a gente tem que parar de querer ser perfeito o tempo todo, né, não existe perfeição não. Dessa perspectiva de altos e baixos, né, e desses momentos desafiantes, como lidar com as sombras? É bem interessante isso. Sombra todos temos, né, luz e sombra a gente tem, naturalmente. Uns têm mais sombras que outros e outros têm mais luz. Mas o mais importante é a gente saber identificar, eu tenho uma sombra disso, né, eu tinha uma época da minha vida, que a minha sombra era atrair homem casado. Olha, toda hora eu falava: "Gente, da onde vem isso?". Fui fazer regressão lá na época de Cristo, uma coisa que aconteceu comigo lá, que isso ficou no meu inconsciente e sempre vinha isso. Então era uma sombra que estava na minha vida, né, uma questão com a minha mãe, uma questão com a família, são sombras, todos nós temos nossas pedras no sapato. Então o grande lance é você identificar, saber aonde está doendo e você trabalhar para curar aquilo, com Ho'oponopono, constelação familiar, roda xamânica, aí você vai buscar evangelho segundo o espiritismo, você vai buscar o que você precisa. Mas é uma maneira de você trabalhar a sua sombra, porque se aquilo voltar, você já sabe: "Opa, isso aqui eu sei como tá". E aí é onde você vai conseguir trazer a sua luz, você vai lidar com aquilo de uma forma diferente. Isso em relacionamento acontece muito, a gente atrai a nossa sombra o tempo todo em relacionamento. Você vê: "Eu não gosto disso", aí vai vir a pessoa com aquilo que você não gosta. O Premaba falava uma coisa que eu gostava muito, que é: continuamente pessoas e situações irão aparecer para testar o teu ego. E a vida é sobre isso. Continuamente vão aparecer coisas que vão desequilibrar a gente para ver onde tá, se a gente ainda tá naquilo ou se a gente já superou aquilo,
E aí, quando você passa nem a perceber mais aquilo, não vem mais, não chega mais. Você falou que estava esperando ontem, né, para estar bem hoje, por conta das muitas gravações, as 2 podcasts para hoje, tudo mais, para fazer um bom trabalho. Existe alguma prática diária que você realiza? E se você também faz uma ativação, um altar xamânico, e como é que seria? Eu tenho meu altar xamânico, apesar de agora eu estar numa transição, né, então não tô com altar, mas mudança, né, de casa, mas olha, principalmente, eu acho muito importante as coisas externas, mas o nosso altar é aqui, é a nossa cabeça. Então, cultivar bons pensamentos. Toda vez que você se vê num momento em que está indo para um pensamento negativo, do julgamento, da falta de respeito, volte, respira. Então eu gosto muito de meditar sem nada. Só comigo mesmo, porque quando a gente tá num momento de silêncio com a gente mesmo, né, se você quer saber como é que tá a sua espiritualidade, fique em silêncio, parado, sem nada, sem barulhinho, sem nada. Aí você vai ver como é que tá a sua espiritualidade. Depois disso você pega um chocalho, porque senão a gente fica só querendo fazer o tempo todo, e a nossa paz às vezes não tá instaurada dentro da gente. Então, altar xamânico com os 4 elementos, cânticos nativos, gosto muito de cantar, contato com a natureza, sempre que eu posso, cachoeira, mar, colocar os pés no chão. Faço banhos, né, pelo menos uma vez por semana, banho de boldo, de manjericão, ervas. Gosto muito também eu acho que é muito importante o riso, né, fazer prática que te motive o riso, a alegria. O xamanismo, a pergunta do que é o xamanismo é alegria, né, você trazer essa tua alegria, a sua criança novamente. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sérios, ranzinhos, a gente vai perdendo essa autenticidade, então o xamanismo é ser autêntico novamente. E eu tô nesse processo, porque a minha alma muito velha, meus guias é tudo múmia. Até meu herê é adolescente, então assim, eu tenho que fazer um esforço muito grande para puxar novamente essa inocência, essa espontaneidade, não deixar que aquela coisa ranzinza instaura, porque a gente vai ficando muito mais cansado com a vida, né, a gente precisa dessa motivação para continuar aqui. Quais animais de poder ou quais forças animais poderiam ajudar a despertar essa criança interior? Lobo, Portal Sul, né, Portal da Matéria. Os pássaros em geral também trabalham muito pro despertar da nossa fé, né, da nossa confiança. Mas assim, se eu tivesse que escolher um, eu iria no lobo. O lobo, eles são animais altamente brincalhões, eles se divertem na floresta, eles têm muita confiança, muita lealdade um com os outros, né. Eles se confiam muito entre eles andam em grupo, se ajudando, se respeitando. Então, eu diria para ir no lobo, trabalhar com os lobos. Tem outros também. Que ani O grande lance é você, tipo assim, eu quero atingir tal energia. Tenta trazer à cabeça um animal que te traga aquela energia. Por exemplo, qual animal que vai te trazer paciência? Se você tiver que pensar num animal que te traga paciência, qual que você acha que pode vir para você? Urso, tartaruga. Tartaruga. O urso também tem, mas ele às vezes se irrita um pouco, né, ele sai da paciência, mas a tartaruga é imbatível em paciência. E se você quiser trazer uma questão da comunicação, da expansão. Tem a águia, tem o tucano, o papagaio. É, isso aí. Então, a grande brincadeira no xamanismo é você tentar observar a natureza, isso me passa essa energia. Então, se eu preciso dessa energia agora, eu vou me conectar com isso. Eu tô precisando equilibrar meu emocional, vou pra uma cachoeira. Então, o xamanismo na prática é você estar atento a essas coisas. Não só estudar sobre, trazer para sua vida, no dia a Uhum. dia. Existe uma diversidade também de formas de trabalhar com os animais de poder, né? No Terapias Bioxamânicas, a gente trabalha com os totens bioxamânicos.
No seu caminho e na sua perspectiva, como que se dá o encontro com os animais de poder e e como que entende também a composição de totem? Então, durante a jornada xamânica, através do tambor, a gente pede para a pessoa procurar por né, uma caverna, alguma coisa que ela vai para dentro da terra. E com o toque de tambor vai sendo guiada essa jornada. Eu, às vezes, já cheguei a fazer uma meditação também e que funciona também. Os xamãs tradicionais, né, o pessoal que trabalha gosta mais dessa forma do tambor. Mas às vezes eu falei por ele, falei: "Lina, eu já fiz a meditação e funciona do mesmo jeito, é uma meditação que eu guio a pessoa para ir dentro de uma caverna". A caverna ela representa o interior, né, da pessoa. E a questão do totem são animais que fazem parte do teu grupo, né, como um grupo de animais que estão ali te apoiando. Então você tem o seu animal de poder, animal dourado, animal alado, o guardião e os aliados. São animais que estão fazendo parte para compor o teu totem de animais. Então, são animais que estão ali, tem uns fixos que meio que ficam ali sempre, e tem os que vão entrando e saindo conforme a necessidade do momento que você está vivendo, né. Maravilha. Então o estilo que você traz é um estilo parecido em sintonia com você conhece Camille Levi? Não. Que é um xamanismo matricial, que é nesse estilo que tem os estilos desses 4 animais, e ela traz desde a década de 80. Também lá no Xamã Conecta também esse estilo dos 4. E tem diversidade também de outras, tem etnias que vão falar sobre você tem 2, você tem 3, você tem 4, você tem 7, você tem 12. Já vi também dos saltos que tem de Os 12. Funiô, por exemplo, eles trabalham com clã. É clã. É o clã do jaguar, o clã da cobra, então você faz parte daquele clã e acabou. Entendeu? Então para eles é um só, É assim, um tem algumas etnias, notadamente etnias, ah, vamos chamar assim, das brasileiras, assim, do Brasil em si, que traz especificidade, cada um é uma ator. Inclusive está no sobrenome de algumas etnias, o próprio espírito do animal. O que é medicina no caminho xamânico? Medicina é tudo, né. Às vezes a pessoa tem essa mania de querer colocar a medicina só como as medicinas da floresta, né, como as ervas, as plantas, mas eu vejo medicina em tudo. Vejo medicina em você, inclusive. Sabe qual é a sua medicina? Sua medicina é a medicina da observação. Você tem essa medicina da observação e da curiosidade. E, por exemplo, para muitas pessoas você vai servir de medicina para elas, quando elas precisarem disso. Então você tem medicina na natureza, tem medicina na sua casa, às vezes, numa planta, num animal. E tem as medicinas de fato, que são ayahuasca, né, rapé, cambô, jurema, peiote, que vão nos ajudar para essa conexão. Mas a gente precisa entender que medicina é tudo, nós somos medicina, né, tem o tal da mulher medicina, já estou a falar, que são as mulheres que carregam a paz, né, para o mundo, o despertar, mulheres que vêm com a missão de trazer o desenvolvimento, a expansão. Então, tem homens medicina também. Então a medicina é o que cura, né, um sol é uma medicina, às vezes a gente vai pro então, é bom a gente ter essa coisa, simplicidade do dia a dia, que a medicina tá em tudo, né, porque às vezes você passa a semana toda brigando, julgando, tal, não sei o quê, não dá valor ao sol, aí vai pra uma cerimônia no final de semana. Aí acha que já consagrou a medicina, mas não, a medicina é no nosso dia a dia, né, nossa mãe, nossos pais, nossos ancestrais, nossa avó, a medicina da avó, a medicina do aconchego, da doçura, né. Então, eu gosto muito de trabalhar o xamanismo de forma prática no nosso dia a dia, sair dessa coisa do fanatismo, sabe, da alucinação. Acho que a gente precisa sair um pouco da alucinação. Quais as grandes alucinações que nós encontramos na atualidade que é necessário sair? Ah, o achar que somos poderosos, né, por estar na espiritualidade. Essa alucinação de ter a verdade consigo, né, de achar que só o meu caminho é verdadeiro,
E, inclusive, isso foi uma coisa que eu pedi na Ju, né? Que eu acho que é uma era onde está vindo muitos espiritualistas, está muita gente despertando, mas está faltando muito a união de todas as tribos, né? Eu acho que nenhum caminho é melhor do que o outro. E a gente faz parte de um grupo de pessoas que está trabalhando para o bem, para a evolução, para o despertar. Então, acho que a gente tem que parar de perder tempo com a rivalidade, né? De quem é melhor, quem é pior, quem é mais bonito, mais feio. E descobrir que cada um tem a sua medicina nesse caminho. E se a gente se juntar, a gente fica muito mais forte. A gente vai conseguir vencer as sombras da Terra. A gente tem que se preocupar com quem está fazendo mal para o mundo, né? De forma consciente. Então, se juntar para trazer essas transformações para o mundo. E não se perder, né, nessa alucinação de ter a verdade, de ter o poder, de controlar as mentes das pessoas, de falar que o meu caminho é melhor que o outro. Eu acho que abrir mão desse controle, dessa manipulação, né? Eu detesto manipulação. Não vem querer manipular minha cabeça, porque eu não gosto de manipular ninguém. E também não gosto que manipule. Eu sempre sou muito aberta. Gente, vocês estão bem do meu lado? Beleza. Não se sintam, pelo amor de Deus, presos, porque não é bom para ninguém, nem para vocês, nem para mim. Medo. Como lidar com o medo? Enfrentando. Já viu um jaguar recuando? Quando os felinos são muito bons, né, pra gente, pra trazer a medicina da coragem. Só enfrentando. Não tem outra forma. Resignificando e enfrentando, né? Mas quando a gente enfrenta algo que nos atemoriza, a gente tira o poder daquilo e a nossa força vem à tona. Uma pergunta que ficou lá no início que a gente fez, que para não falar que é clickbait, né? Que era sobre limpeza. Antes ainda, quais as ferramentas de poder que você utiliza no seu trabalho na atualidade? Trabalho com tambores, chocalho, instrumentos de poder, né? Muita defumação, banhos, trabalho muito com ervas. E a medicina que eu trabalho é do cacau. Hoje em dia eu trabalho com. Tô vindo em breve com a Jurema. Os funil já estão tempo já querendo me passar a medicina da Jurema. Falei, gente, calma, tô nova, hein? É uma responsabilidade, né? Falei, vou com calma, eu vou experimentar mais um pouco, vou sentir e depois eu começo a levar para as pessoas. E o da limpeza, que recomendações você poderia dar para as pessoas fazerem uma limpeza xamânica em suas respectivas casas, lares ou em si próprios? Então, tem uma limpeza que eu faço muito boa, que é dos 4 elementos. Você pode colocar um borrifador com água, ervas ou essência, passar água, borrifando a casa, ou limpar o chão também com água e anil. Aí quando você quer trabalhar a terra, você pode vir com chocalho pela casa, né? Esse aqui. Ou pedrinhas, batendo uma com a outra. Para trabalhar o elemento ar, você vem com a defumação, seja com sal, com incenso. Se tiver uma pena também, né? Como essa aqui ou outra, vai defumando. E com fogo você pode vir ou com um caldeirãozinho, né? Se você morar em casa e tal, que não tenha perigo, ou colocar uma vela num canto com direcionamento, tá, gente? A vela sempre tem que ser com direcionamento. Pro nativos, para os xamãs, ou para o teu anjo da guarda, ou para algum guia que você tenha conexão que esteja presente naquele momento. E aí, isso é uma limpeza bem básica dos 4 elementos. Se quiser cantar, bater um tambor, cantar, chamar pelos guardiões, honrar as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Eu faço isso muito também em casa. Às vezes, quando eu acordo assim, já começo honrando as direções por mais um dia de vida. E é isso. Você já passou por um negócio chamado a noite escura da alma? Já escutei falar que é um tempo mais sombrio, né, das nossas vidas. Cara, pior que eu não passei ainda.
Mas isso todo mundo passa, né? Não, pelo amor de Deus, né? Vai chegar ainda nessa reencarnação? Vai chegar. Não, é engraçado. Eu entrei na espiritualidade pelo amor, tá? Muita gente entra pela dor, não foi o meu caso. Mas eu tenho dentro de mim uma certeza muito grande da espiritualidade. Então, sempre que vem situações na vida que queira me tirar disso, eu resisto muito, né? Eu acho que talvez por isso que eu não tenha caído ainda nessa noite escura aí, mas pode ser que em algum momento chegue, né? Você já passou? Já, várias vezes. As partes sombrias, né? São momentos em que você vai fazer como o urso ir para a caverna, naqueles momentos Talvez eu de tenha que... reflexões profundas. Talvez eu tenha... É porque eu sou muito dativa, né? Talvez eu tenha que fazer isso um tempo. Eu sou muito do fazer, então é como se não tivesse muito tempo. Às vezes vem aquele momento assim sombrio de pensamentos e tal, mas rapidamente eu ativo aí o guerreiro, mas uma hora às vezes pega, né? Quais os motivos da perda da alma? Muito legal isso. Então, a gente vai perdendo a nossa alma conforme vai entrando os sentimentos contrários, né, à nossa evolução. Então, conforme você vai passando por decepções, por medo, por traumas, por desilusões, né, frustrações, você vai enfraquecendo e essa alma ela vai se distanciando. Então, o resgate da alma, que é um trabalho, né, muito forte no xamanismo, que eu acho que o resgate da alma se acontece em tudo, né, em qualquer prática xamânica, você pode fazer um trabalho de resgate de alma. É um trabalho para trazer novamente essa sua força, a força da sua alma, para perto de você. Que quando você vai entrando em sentimentos, né, ganância, inveja, cobiça, ciúmes, você vai enfraquecendo, é um enfraquecimento mental e enfraquecimento espiritual. Então isso vai se distanciando, a sua alma vai se distanciando. E assim, trazer essa alma de volta é você anular, né, praticamente, esses impulsos sombrios, porque quando a sua alma está ali, quando você está numa cerimônia, você está num temascal, você está num processo de conexão forte, você não tem tempo, não vem sentimentos negativos ali, né? Ou se vem para ser trabalhado, para ser transmutado. Então, a perda de alma é o que a gente vê às vezes, o suicídio, né? A pessoa entra numa depressão profunda, está num processo de não consegue desenvolver a vida, entra num relacionamento sempre abusivo, porque ela realmente está vibrando numa energia de perda de alma, a alma dela está bem distante. A gente vai voltar aqui no resgate de almas. Como você falou sobre o Temascal, como é que foi a sua primeira experiência com o Temascal? Nossa, tem uma fobia de sauna, né? Fobia de sauna. Às vezes entrava na sauna e ficava 2 minutos achando que ia morrer. Então, o Temascal para mim a primeira vez foi muito intenso, mas ao mesmo tempo eu tive a sorte de ter um nativo do meu lado, nativo Funiô, que toda vez que eu queria desistir ele falava assim: "Pensa no jaguar do teu lado". Aí eu pensava e melhorava. Aí eu comecei, toda vez que eu vou fazer Temascal agora, quando eu vou desistir, eu penso no jaguar do meu lado. Então eu tive, na verdade, sempre tive muita sorte, assim, sabe. Eu acho que a espiritualidade ela cuidou muito para que o caminho fosse sendo apresentado na minha vida. E foram colocadas pessoas muito boas, assim, para me direcionar. Então esse nativo meu primeiro Temascal foi muito legal, porque ele estava ali do meu lado e foi ajudando nesse processo. E aí me deu toda a força, imagina você ter um nativo ali do seu lado, né, te dá a força. E aí você começa a ver o Temascal é um grande processo de descobrimento das suas sombras, né. Você está ali, você começa a perceber como você atua na sua vida, como você está fugindo, está querendo deitar, está chorando, está gritando, está se vitimizando, como é que você reage diante de uma dificuldade na sua vida, é como você reage ali dentro. Aí eu vou voltar então para a questão dos resgates. Nesse resgate de almas, nesses processos de perda,
você utiliza em atendimento? Você realiza atendimentos individuais, é isso ou não? Eu tenho atendimentos individuais e também faço essa questão do resgate da alma nos próprios atendimentos. Talvez uma entrevista também, para entender o que a pessoa está precisando, onde tá os pontos frágeis, né, dela que precisa ser resgatado. Uhum. Aí você falou do Funiô como sendo uma presença dentro de uma temascal, que normalmente os funiôs não têm o hábito específico como na formação de temascal. Como é que era o nome do funiô e quem que era o líder de cerimônia, você lembra, né? O líder era o Carlos Sauer e quem estava comigo ali era o Tafkiá. Ah, Ele não estava liderando, não, ele estava só apoiando. acompanhando, porque não é uma tradição brasileira, né? Uhum. Passando aqui um pouquinho de sal. Processos de conexões com vidas passadas, que você citou lá no início do nosso bate-papo. Você teve experiências ligadas a isso? Desse caminho vermelho, xamanismo? Já tive como Cheyenne. Mas e depois teve um espiritual, ele nem trouxe, né? Teve um Lívio Barbosa, conhece? Sim. Ele me desenhou em vida passada como uma nativa Cheyenne. Acho que faz sentido. Ele sem saber, né? Que eu fui lá, ele não me conhecia. Ele não sabia do meu trabalho, nem nada. Ele faz assim as coisas. Ele Todos é... eles. Todas as nada. essas pictografias mediúnicas que ele canaliza. É sempre assim, É né? assim, ele não quer saber de nada da pessoa, não quer ler nada, ele só quer o melhor dele, que ele gosta é isso. Quando chega, não conhece, vai lá e pinta E ele me mentor na parada. colocou como Índia Cheyenne, pai Cheyenne, mãe Lakota. A tribo tinha sido dizimada e eu tinha falecido nesse momento. E um outro médium também confirmou, sem falar nada, como nativa Cheyenne, e como se eu tivesse vindo agora como trabalhadora para eles, né? Lá era uma pessoa assim meio que de confiança, e aí me deram essa confiança para continuar aqui o trabalho. Mas assim, são suposições, né? A gente só vai saber mesmo depois que desencarna. Muito bem. Coloca na tela para nós aí qual é o Instagram da Nathalie Toiane. O que significa Toiane? Toiane é um nome que eu ganhei dos Funiô. É um nome Yaté, que significa estrela d'alva, porque minha função aqui nesse planeta é que as pessoas possam se iluminar. Né? A estrela, ela não brilha para si, né? Ela brilha para iluminar o planeta. Então, como eu tenho essa missão muito forte com o xamanismo, de trazer a iluminação para as pessoas, a iluminação mental principalmente. Aí esse nome foi dado por causa disso. E aí tem uma última pergunta que eu sempre faço para os convidados que já passam por aqui, que é: o que é espiritualidade para você? Nossa, muito legal. Espiritualidade é você estar em contato com o teu espírito, né? É você deixar o espírito fluir na vida, fluir com a verdade, é você explorar esse mundo do invisível, né? A espiritualidade é você captar suas percepções, as suas intuições, se deixar levar pelo que você não controla, né? Você se entregar de fato a esse grande mistério. Grande mistério é como a gente fala, né, de Deus pra gente, é o grande mistério. Então você se entregar a esse grande mistério e deixar que ele atue na sua vida, sem controle no seu racional. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa edição do programa Consciência Próspera, nesse formato gravado. Gostaram? Você chegou até aqui, acredito. Então curta, compartilhe com outras pessoas esse episódio dedicado ao xamanismo Caminho Vermelho. Recomendo vocês aí também apreciarem a diversidade, já que a gente falou sobre isso, né? Sobre diversidade de caminhos. E já fechando aqui com o nosso agradecimento à convidada Nathalie Toiane, agradecendo e pedir para deixar uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos a nossa vinheta. Bom, o meu
Meu pedido de mensagem aqui hoje é que, primeiramente, que a gente possa voltar para casa, né? Para casa da nossa alma, nosso resgate da alma, e que a gente se respeite muito, respeite as diferenças, né, sociais, de pensamento, de religião, de sexualidade, que tenha esse respeito por todas as raças, por todas as almas. Eu acho que o mundo, de fato, ele vai começar a melhorar quando existe essa união de todos os povos e de todas as religiões. Então, quando isso começar a se instaurar no planeta, a gente, de fato, pode dizer que nós estamos na era. Enquanto isso, a gente segue na luta, né? Segue na insistência, na fala, em passar o conhecimento, em passar a luz para as pessoas. Então, agradecer aí pelo convite, por toda a equipe aqui, Filhos do Todo Antes também, agradecer por essa oportunidade de passar aí a minha medicina para vocês. Agradecer ao público também que está aí assistindo. Arro.